Policromia. Vamos começar agora a fazer um estudo aqui das cores para a gente entender como a gente pode manipular, usando aqui a teoria das cores, para a gente conseguir bons resultados nos nossos trabalhos. Trabalhar com cores é um universo muito amplo de possibilidades, então aqui a gente vai começar a fazer uma introdução para a gente entender como funcionam as cores. E vamos começar com as cores primárias. As cores primárias são amarelo, magenta e ciano, ou azul. Vamos aqui tentar conseguir as cores secundárias e para isso nós vamos fazer uma mistura dessas duas cores. Eu vou pegar esse pincel aqui, ó, que tem uma gotinha. Ele vai simular aqui como se isso fosse pigmento. Então ele vai fazer a mistura aqui dessas duas cores. Vou começar aqui, ó, capturando aqui a cor azul. E vou trabalhar, mesclar essa cor com amarelo para a gente ver que cor que a gente vai conseguir aqui. Vamos mesclar essas duas cores. Capturar aqui o amarelo. E vamos fazer aqui essa mistura e ver o resultado que a gente consegue. Bem, como nós estamos trabalhando aqui digitalmente, não é exatamente como funciona com o pigmento, não vai dar exatamente a cor exata que daria se fosse pigmento, mas a gente já pode ver aqui que a gente já tem aqui o verde, que é o resultado dessa mistura. Amarelo e magenta, nós vamos ter também uma outra cor que é o laranja. Se a gente equilibrar aí entre essas duas cores, nós vamos ter o laranja. Ok? Tô aqui só para simular essa mistura. E vamos fazer a mesma coisa também com o magenta e o azul. Vamos fazer essa mistura aqui também. Eu aplico aqui o magenta e vou jogar o azul aqui em cima. E a gente tem aí o violeta. Esse é aquele esquema básico de mistura de cores. É a partir daqui que a gente vai começar a entender como funcionam as misturas das cores e como a gente pode trabalhar no digital, que é um pouco diferente. Aqui nós temos esse esquema de cores aqui, a estrela de Davi, também conhecida como estrela de Oswald. E aqui no centro você vê que eu tenho a cor marrom. A cor marrom, ela é a sombra de todas essas cores. Se a gente pegar as cores aqui que estão no lado oposto uma à outra e fizer uma mistura, a gente vai ter sempre o tom marrom. E isso é importante a gente entender, porque aqui no digital, como a gente vai trabalhar um pouquinho diferente, é bom a gente entender essa mistura das duas cores opostas. Vai sempre ser a cor amarronzada, ali vai ser diferentes cores marrons, mas vai funcionar dessa forma. Ok? As cores que estão do outro lado. Vamos aqui dar um exemplo para você entender bem como isso funciona. Bem, aqui eu tenho essas cores e nós vamos começar fazendo o seguinte. Observe que aqui eu vou começar com o magenta, eu tenho mais ou menos aqui o magenta, e vou misturar com a cor que está do outro lado do círculo cromático, que seria aquela mistura do marrom. Só que eu vou trazer aqui para esse lado mais escuro e desaturado, para eu conseguir fazer uma sombra para essa, transformando numa esfera aqui, ó, essa esfera magenta. Observe que quando eu aplico aqui, eu vou ter um tom ali de sombra, isso seria a sombra natural. A sombra natural, ela é sempre um tom amarronzado, isso a gente pode ver no pigmento também, funciona dessa forma. E aqui nessa transição aqui entre a sombra e a luz, eu vou ter uma área mais quente aqui, ó. Observe que eu peguei um tom mais quente e apliquei aqui. E isso vai funcionar da mesma forma em todos aqui que a gente vai trabalhar. Ok? Basicamente a mesma coisa. Vou pegar aqui o azul. Do outro lado, ó, do círculo cromático eu tenho o vermelho. Então eu vou selecionar aqui o vermelho, trazer para o lado desaturado e escuro para ter sombra. E aí aquele efeito, ó, amarronzado. Quando a gente aplica aqui suave, eu estou aplicando o pincel bem suave aqui por cima para a gente ter esse resultado. Ok? Aqui eu estou usando as camadas aqui no modo normal. E na transição eu vou pegar aqui o tom mais quente, ó. Observe que ali dentro do triângulo lá eu subi um pouco, peguei o tom mais quente. E vamos fazer a mesma coisa com o amarelo. Amarelo
a sombra eu vou utilizar o azul, ok? Então sempre a sombra da cor você vai utilizar a cor que está no lado oposto aqui no círculo cromático. Então ó, vai dar um resultado bem interessante de sombra, vai ficar um efeito bem natural. E isso é uma coisa para a gente observar aqui, porque você vai poder utilizar exatamente dessa forma quando você começar a pintar aqui digitalmente. E aqui na transição eu peguei um tom mais quente para dar esse efeitozinho ali, sempre quente na transição entre luz e sombra. Vamos para a próxima cor, o verde. Eu tenho do lado oposto ao verde, eu tenho aqui esse tom mais violeta aqui, ó. E aí a gente vai aplicando. Observe também que a gente vai conseguindo o mesmo efeito de sombra. A sombra sempre fica muito mais real quando a gente faz esse procedimento. Aqui aquela transição, como eu fiz nos outros, tomzinho mais quente. E vamos para o próximo aqui, que é o violeta. E vou pegar aqui agora no violeta a cor que está do outro lado, é o verde. É um verde aqui um pouco mais claro, mas ainda assim um verde. Então vou pegar aqui, trazer para o lado mais escuro desse saturado e aplicar. E vou pegar agora o tom um pouco mais quente, capturei aqui a cor, vou pegar um tom aqui um pouco mais quente, ó, vou até puxar aqui um pouquinho, e a gente vai ter basicamente esse efeitozinho aqui. E para finalizar aqui o laranja, que a gente vai utilizar o azul para fazer a sombra, assim como no azul a gente utilizou o laranja, ou seja, a cor que está do lado oposto. Então, aplicando o azul, nós vamos ter esse efeito aí também. Então, esses são os resultados quando a gente trabalha com essas cores opostas aí do círculo cromático, que são conhecidas também como cores complementares. A gente vai ver isso aqui daqui a pouco, aqui mais para frente. Então, aplicamos aqui e a gente tem esses resultados aí, ó, que são bem interessantes. E agora o que a gente pode fazer é trazer isso um pouco mais para cima, para a gente começar agora a trabalhar a luz. A luz você pode utilizar a mesma cor que você estava da esfera aí no caso, e apenas trazendo para o lado mais branco, porque a luz na verdade ela é branca, a luz natural ela é branca, então por isso a gente utiliza o branco ou a cor com mais, adicionando o branco para fazer esse efeito de luz. É claro que a gente pode ter luz também, iluminação de cores, com cores diferentes, fontes de luz com cores diferentes. Mas isso aqui é apenas para a gente começar a entender e ficar mais fácil da gente manipular esse esquema aqui de colorização, que é a luz e sombra natural. Ok? Então é dessa forma que a gente trabalha luz e sombra natural. Se você quiser aplicar um outro tipo de iluminação, aí é claro que essas cores vão alterar. Mas a base é isso aqui. Vamos ver aqui agora alguns esquemazinhos de cores para a gente poder colorir os nossos trabalhos, deixando com um aspecto mais legal. Aqui eu tenho um círculo cromático e, como eu tinha falado sobre as cores complementares, são exatamente a cor que está no lado oposto, como você pode ver aqui nesse exemplo, ó, lado oposto do círculo. Se eu for girando isso aqui, ó, eu vou sempre ter uma cor e a cor oposta a essa, a cor complementar uma à outra, ok? Dessa forma a gente consegue descobrir qual é a cor complementar de cada cor. Um outro esquema que a gente também precisa conhecer são as cores análogas. As cores análogas são essas cores que estão muito próximas uma da outra. Se eu for girando aqui, você vai ver que sempre vai ter um grupo de cores dentro desse espaçozinho marcado aqui, ó. E essas cores, quando a gente trabalha essas cores também, pode ter um resultado bem interessante. A gente trabalhar com cores análogas. Então são esquemas que podem ajudar a gente a colorir e deixar o trabalho com um aspecto mais profissional. Um outro exemplo que eu gostaria também de apresentar é a tríade. Nós temos aqui esse triângulo
E aqui, ó, eu posso girar e com a combinação dessas três cores também, a gente também vai encontrar um equilíbrio ali, uma harmonia de cores interessante para a gente trabalhar também. Então, como você pode ver, são várias variações aqui, ó, que nós temos de três cores, e todas essas três cores podem ser usadas para a gente conseguir um aspecto bem legal aí na coloração do nosso trabalho. Aqui nós temos a quadra, né, que é usar esse quadrado. Aqui a gente já tem 4 cores, né, diferente do outro que a gente tinha 3 cores. Aqui agora a gente já tem 4 cores, que também a gente pode utilizar esse esquema também da mesma forma que o outro, para conseguir um equilíbrio de cores. Esses esquemas, na verdade, é porque quando a gente combina essas cores aqui que estão selecionadas, elas vão dar uma harmonia mais legal no nosso trabalho, um resultado mais interessante. É claro que depois disso vem todo aquele efeito também da luz e da sombra. E agora eu vou aqui, ó, só capturar essas cores e vamos aqui pintar aqui ao lado, só para a gente ter isso em mente, como seria a combinação dessas cores. Então eu tenho aqui o amarelo, o vermelho, né, um azul aqui já meio uma transição ali para um violeta, o verde. E essas aqui é o esquema do quadrado ou da quadra, ok? Então esse é um dos esquemas que você pode utilizar para escolher as cores para você trabalhar o seu desenho. Vamos ver isso também com os outros que a gente já viu aqui. Então aqui, por exemplo, a tríade, o triângulo. Capturar aqui também, só jogar aqui do lado para você visualizar essas cores aí fora do círculo cromático. Eu vou pegar outra cor aqui para não ficar exatamente como no exemplo anterior que a gente viu da estrela. Então girei aqui. Aqui nós temos esse violeta, o verde e esse laranja aqui. Olha como as cores são bem vibrantes, bem interessantes para a gente trabalhar. É claro que aqui a gente pode trabalhar tanto com as cores mais vivas, assim, como a gente pode também dessaturar essas cores, né, e combinar elas para a gente conseguir também resultados diferentes. Nem tudo vai ser com aquelas cores bem vibrantes, né? Então a gente pode também dessaturar essas cores para conseguir um resultado um pouco mais suave. Se você estiver trabalhando ali, por exemplo, um clima mais frio, você vai pegar essas cores e vai dessaturar um pouco. Então depende do resultado que você quer no seu trabalho. Aqui as cores análogas, que ela forma um degradê, uma transição de um tom para o outro, um degradezinho, começando claro e foi escurecendo. Essas aqui são as cores análogas. E, para finalizar, nós temos as cores opostas ou cores complementares, que é exatamente a cor que está do lado oposto aqui no círculo cromático. E a combinação dessas duas cores, lembre-se que é como a gente faz a sombra natural, né? É com a combinação dessas duas cores aí. Aqui nós temos as cores complementares. E com esse esquemazinho aqui, ó, já dá para a gente começar a estudar e fazer esses testes diretamente nos nossos trabalhos aqui na arte que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Então, tente aplicar esses esquemas que você vai ver como o resultado vai melhorar no seu desenho exponencialmente, conforme você vai adquirindo mais experiência em utilizar esses esquemas de cores.